estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Galdino, pode subir o som. Você sabe que eu adoro essa música. Começar a tarde assim, com alegria, com energia, com um pensamento positivo. Eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente, para que a vida fique muito mais gostosa, para que a gente seja muito mais feliz. Então, sempre será aí um comprometimento do Você Bonita com você. Levar mais alegria, mais conteúdo, mais informação, quando o assunto é atividade física, beleza, saúde e tudo isso que nós mulheres adoramos. Aliás, os homens também estão sempre convidados a assistir o nosso programa, porque tem dica bacana para todo mundo. E quando a gente começa o programa, sempre com muita animação, sempre com muita energia, se você está aí no seu horário de almoço, ainda não começou a almoçar, mas quer curtir um almocinho leve assistindo Você Bonita, olha, os assuntos de hoje você não pode perder, só tem coisa bacana. Sabe o que a gente vai falar daqui a pouquinho? A gente vai mostrar aqui a massagem conhecida como shiatsu. Quem já fez shiatsu aí? Eu nunca fiz uma sessão de shiatsu. Eu já vi várias vezes, inclusive em shoppings hoje aqui em São Paulo a gente tem esse serviço. Mas hoje a gente vai tirar as dúvidas do shiatsu, porque tem muita gente que passa pela sessão, que faz a massagem, mas não sabe exatamente quais os benefícios que vai colher depois de uma bela sessão de shiatsu. Então hoje, tire suas dúvidas sobre o shiatsu. A gente vai aprender quanto é o tempo necessário para que essa massagem seja bem feita, bem executada e quais os pontos principais que a gente tem que atingir numa massagem de shiatsu. Então não saia daí, porque o assunto vai ser muito bacana. Ah, e sabe o que vai ter também? Já já, a gente vai conversar com uma dermatologista que vai contar pra gente como andam os salões de beleza. Na verdade, a ideia é mostrar aqui alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai aos salões. Então, se os salões estão higienizando os seus produtos, quando a gente vai fazer uma escova, por exemplo, no salão, você já perguntou para sua cabeleireira se a escova que você está utilizando, que ela está utilizando no seu cabelo, já foi usada em outra pessoa e foi higienizada depois disso? É, porque a gente não sabe, de repente uma outra cliente tem aí algum problema, tem uma descamação do couro cabeludo, tem uma micose, e aí depois você usa a mesma escova e pode ficar com problema. Então não saia daí que todas as dúvidas dos salões de beleza, os cuidados que a gente tem que ter nesse momento vão ser tiradas aqui no programa já já. E a gente abre o Você Bonita desta terça com um assunto interessantíssimo e importante para quem toma anticoncepcional ou quer iniciar esse processo. Na verdade, hoje as meninas estão tomando anticoncepcional cada vez mais cedo. Será que isso é positivo? A gente tem aqui uma série de perguntas, de mitos e verdades para a gente fazer aqui no ar, para você tirar todas as suas dúvidas. Então aproveite, se você toma um anticoncepcional há algum tempo, se você tem alguma dúvida, notou alguma mudança no seu organismo ou no seu corpo, pode mandar pra gente um e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br, que a gente vai tirar a dúvida aqui no ar, tá bom? Quem vai contar tudo isso pra gente hoje é o ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli Borges Filho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer recebê-lo. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. E falar de anticoncepcional tem muita coisa, hein? Doutora, mulherada, o que tem de pergunta quando o assunto é anticoncepcional? Talvez seja o medicamento mais utilizado e que as pessoas mais têm dúvidas da maneira como usar, quando esquece, o que fazer, enfim, tem muitos mitos em relação ao uso dos anticoncepcionais. Não só os anticoncepcionais, os contraceptivos como um todo. Em geral, né? Então hoje a gente vai falar dos mitos e verdades dos anticoncepcionais. Eu vou começar, porque tem muita coisa para perguntar, enquanto isso a gente vai recebendo o seu e-mail, tá bom? Vamos começar, doutor? Vamos lá. Mito ou verdade? Pílula anticoncepcional pode acabar com o desejo sexual das mulheres? É mito. Isso é mito? É mito. Na verdade, não é que ele acaba com o desejo ou que diminui a libido da mulher. O que pode acontecer? O mecanismo de ação dos anticoncepcionais orais, principalmente, eles inibem a ovulação. Esse é o principal mecanismo de evitar a gravidez. Certo. Eles inibem a ovulação da mulher. E todas as mulheres sabem que no período de ovulação é o período onde a libido da mulher fica mais exacerbado. Então ela tem aquela libido normal durante o mês todo, e naquele período fértil, geralmente a libido tem uma tendência ao aumento. Certo. E no período menstrual, muitas mulheres também relatam um aumento de libido. Como o anticoncepcional vai fazer você parar de ovular, consequentemente, aquele aumento que você teria na metade do ciclo, que é o período ovulatório, ele passa a não existir. Então, muitas mulheres que se queixam, minha libido diminuiu. Na verdade, não é que ela diminuiu, ela deixou de aumentar naquele período fértil. Certo. Mas no restante do mês, a tendência é que ela permaneça exatamente igual. Então é mito. É mito. Próxima pergunta. Mito ou verdade? O anticoncepcional promove o aumento de peso?
É mito e é verdade, vou dizer o porquê. Na verdade, falar em aumento de peso realmente pode acontecer, mas não devido ao aumento de células gordurosas, não porque a mulher vai engordar, mas sim por causa de um inchaço. Isso é verdade, então. Há o aumento do peso, porém não devido à mulher engordar. Então, aumento de peso, porém não de gordura. Não de massa gorda, exatamente. Retenção de líquido. Retenção hídrica, isso é muito comum, apesar de que hoje os anticoncepcionais mais modernos já são providos junto na fórmula de alguns diuréticos, algumas substâncias que evitam isso, né? E se a mulher a gente conseguir adequar exatamente a dose de hormônio para ela certinha, dificilmente ela vai conseguir ter esse inchaço. Ela vai seguir bem. Então dizer que o anticoncepcional engorda é mito. Agora dizer que ele pode aumentar o peso, isso é verdade devido a uma retenção hídrica, um inchaço. Então vai inchar um pouquinho mais. Pode inchar um pouquinho mais. Agora, o que faz a gente inchar um pouco mais? É uma progesterona aumentada ou um estrogênio aumentado? Normalmente, o vilão da história aí é o estrogênio. É o estrogênio? É o estrogênio. Não é a progesterona? Não é a progesterona. Eu tinha dúvida. Sempre fiquei na dúvida. Ai, meu Deus, qual é o hormônio que a gente fala que é o nosso melhor amigo e aquele que não é tão amigo assim? Na verdade, ele é muito amigo, né? É o hormônio feminino, o estrogênio, quando ele está em equilíbrio, não tem problema. Quando ele está em equilíbrio, ele é fantástico. Ele é o hormônio feminino, é ele que dá essa beleza da mulher, cabelos, pele, unhas, e também pode ser o vilão. Se ele tiver muito aumentado ou muito diminuído, isso também pode trazer consequências. Também para a pele, para uma série de coisas. Porque a mulher também tem hormônio masculino, ela também tem testosterona. Então, quando há um desequilíbrio entre a testosterona e o estrogênio, ela começa a ter algumas alterações. Por exemplo, uma mulher que tem um hiperandrogenismo, que nós chamamos, um aumento do hormônio masculino, ela passa a ter mais acne, mais pelos no rosto, pelo corpo, às vezes engrossamento da voz. Isso é muito comum, a gente verifica em síndrome de ovários policísticos. Então, quando aí a mulher não toma pílula. Quando ela não toma pílula. Só que essa pílula anticoncepcional, muitas vezes ela pode ajudar. Está muito aumentado o hormônio masculino, esse anticoncepcional vai combater. Existem até anticoncepcionais com dosagens específicas para isso, para combater esse hiperandrogenismo e melhorar a pele da mulher. Então aí a gente já derruba um outro mito que é, vamos dizer, que o anticoncepcional dá acne. Não dá acne. Na verdade, ele até combate a acne em determinados casos. Ele equilibra o hormônio, fazendo com que a gente, de repente, diminua a oleosidade. Exato, só que se a mulher já tiver o hormônio feminino, o estrógeno, já aumentado circulante, e você der uma pílula muito forte, também com uma dosagem muito alta de estrogênio, essa carga estrogênica muito alta, aí ela vira um vilão. Aí acaba dando mais acne, a pele mais oleosa. Então, nesse caso, doutora, a gente tem que procurar uma orientação médica. Sempre. Cada paciente tem que saber a pílula que vai tomar, que vai comprar no mercado, com uma orientação médica. Não dá para ser indicada pela amiga. Não dá. horas. O que é o grande problema do anticoncepcional é que, apesar de ser a medicação mais utilizada pelas mulheres, é a menos indicada pelos médicos. Geralmente quem indica é uma amiga, é a mãe, é uma colega de faculdade ou de escola. E acaba, essa aqui é boa, eu estou tomando, faz bem. Só que faz bem para ela, não vai saber se vai fazer bem para a colega. Então, cada um tem um perfil hormonal, cada um tem uma indicação, cada um tem uma contraindicação. O anticoncepcional ele pode ser um vilão enorme, dependendo das contraindicações que tenha. Por exemplo, um histórico familiar de câncer de mama, ou mesmo um histórico pessoal, né, de neoplasia de mama. Então, essa é uma das nossas perguntas. É mito ou verdade que a pílula anticoncepcional pode aumentar o câncer, né, as chances de desenvolver um câncer? Na verdade, dizer que o anticoncepcional causa câncer é um mito. Ele não causa. Ele, por si só, não é responsável por causar um câncer, ou de ovário, ou de endométrio, ou de mama. Mas ele aumenta a predisposição naquelas pacientes que têm um histórico familiar ou pessoal. Então, digamos que a mulher já tem a mãe que teve um câncer de mama, ou ela mesma, uma mulher dos seus 40 anos, que já teve um histórico de nódulo de mama que, de repente, pudesse se malignizar. Para ela é totalmente contraindicado o uso do estrogênio, porque o estrogênio ele vai propiciar uma maior chance desse câncer de mama desenvolver. Então isso é seríssimo. Só que, por exemplo, ele já é protetor, o estrogênio, para o câncer de ovário e câncer de endométrio. Então, mulheres que utilizam anticoncepcionais combinados, que têm o estrogênio e a progesterona, ela tem uma chance muito diminuída de ter câncer de ovário e câncer de endométrio. Então, são duas situações díspares aí, mas que a gente tem que pesar na balança e ver o custo-benefício desse uso ou não. E uma coisa importante que eu até citei na abertura é que as meninas hoje estão fazendo uso da pílula anticoncepcional cada vez mais cedo. Isso é legal? É legal. Importante? É uma atitude benéfica ou não? É importante desde que ela seja orientada. Porque muitas mulheres partem do princípio que a pílula de anticoncepcional é somente para evitar a gravidez. E de repente sai por aí tendo relações desprevenidas
para as DSTs. Então, desde que ela esteja orientada que mesmo utilizando a pílula, ela tem que fazer uso do preservativo para evitar as doenças sexualmente transmissivas que o anticoncepcional não evita, tudo bem. Desde o primeiro ciclo menstrual. Aliás, muitas meninas acabaram de menstruar e têm o ciclo todo irregular, porque ainda há uma imaturidade desse eixo menstrual. Então, o que acontece? O anticoncepcional acaba regularizando, acaba regulando esse ciclo menstrual. Até em mulheres com síndrome de ovários policísticos, que vai ajudá-la muito a regular o ciclo e até diminuir os cistos de ovário. Acaba sendo um tratamento, então, Exato. antes de tudo. Além de ser uma profilaxia contra a gravidez, obviamente, mas também acaba sendo uma profilaxia ajudando mulheres que têm problemas do ciclo menstrual irregular. Então, de qualquer forma, não existe uma idade para iniciar o uso da pílula, mas sim a marca dessa primeira menstruação. Sim, existe a idade mínima a partir da primeira menstruação da mulher. Perfeito. Vamos para a próxima. A infertilidade pode ser causada pelo uso contínuo do anticoncepcional. Mito ou verdade? Mito também. Mito? Mito. Esse é um grande mito, aliás. Tem uma data para parar de tomar a pílula? Ou Na verdade, não? o que acontece? Muitas mulheres tomam anticoncepcional desde cedo, que nem você falou, com 14, 15 anos. E elas já tinham um fator de infertilidade que não sabiam. Tomou esse anticoncepcional por mais 15 anos. Aí, com 30 anos de idade, ela resolve, Parou. vou engravidar. Para de tomar. Não consegue engravidar. Aí vai colocar a culpa em quem? No anticoncepcional. Entendi. Mas, na verdade, ela já tinha um fator, às vezes genético, uma malformação uterina, um problema tubário. E, na verdade, não foi o anticoncepcional que causou isso. Outra coisa que pode acontecer, a mulher tomou anticoncepcional por vários anos. Para de tomar. A gente pede para guardar até 1 ano para conseguir engravidar as tentativas. Por quê? O estrogênio ele pode ficar acumulado, impregnado nas células gordurosas. Sério? E mesmo depois que você para de tomar o anticoncepcional, durante um determinado período ele continua fazendo a liberação desse hormônio e fazendo a ação contraceptiva, mesmo a mulher não tomando mais um anticoncepcional Então, pela isso boca. pode acontecer. Pode acontecer. Então, não quer dizer que quando a gente para de tomar o anticoncepcional, naquele momento, naquele instante, no mês seguinte, ele já não está mais agindo. Pode Não. ser que em algumas mulheres esse estrogênio tenha ficado acumulado nessas células gordurosas e ele continue agindo. Exatamente. porque- Mas em um determinado momento ele vai parar, Que é o porque contrário acaba, do que né? todos pedem. Exatamente. Por isso que a gente pede 1 ano no máximo. Bom, parei o anticoncepcional, estou há 1 ano tentando engravidar, não consegui, procuro um especialista para a gente verificar outras possíveis causas. Mas tudo isso faz parte de um conjunto. Ela tem que conversar com o ginecologista para poder estar explicando tudo isso para ela. Que nem sempre, todo mundo acha que engravidar é muito fácil, também não é assim. Quanto é a porcentagem? Hoje uma mulher fértil, sadia, um homem fértil, também sem nenhum problema de saúde, se tiver uma relação sexual no período fértil da mulher, tudo bonitinho, é uma chance em torno de 25% de gravidez. pouco. Então já é baixa. Se tiver hormônio ainda circulante, liberando nessas células de gordura, vai diminuir ainda mais isso daí. Entendi. Então, assim, quem está planejando engravidar tem que pensar nisso também. Tem que fazer esse Exato. cálculo aí desse período de 1 ano. Porque não quer dizer que quando a gente acaba de tomar a pílula, essa menstruação e esse ciclo esteja regulado. Pode ser que ele Exatamente. demore um pouquinho para regular. Normalmente, em torno de 3 meses, as mulheres já têm êxito na gestação. Tá. Essa é a média. 3 a 4 meses após a parada do anticoncepcional, já conseguem engravidar. Tentando, né? Tentando. Tá. Só que a gente pede 1 ano exatamente para, se tiver hormônio ainda impregnado nas células gordurosas, dá tempo dele ser eliminado, para aí sim poder ter uma gestação bem mais saudável. Né? Muito bom. Então é mito que É a mito. pílula pode trazer a infertilidade se usada continuamente. Tem aí, não tem então um tempo, nenhuma data, uma idade ideal para parar de fazer o uso da pílula, né? Não Se existe. quiser tomar 20 anos, pode? Pode tomar, se Sem não problema houver nenhum. contraindicações, sem o menor problema. Perfeito. Vamos lá. O cigarro prejudica a ação das pílulas. Mito ou verdade? É mito, ele não prejudica a ação da pílula. Se a mulher fuma e tomar o anticoncepcional, ela vai ter o efeito contraceptivo, mas é extremamente prejudicial à saúde. É porque, Então, bom, fumar já é... Não é um mito, Já é péssimo. não é um mito que ele vá causar problemas, porém, em associação, é um terror. Principalmente o quê? Doenças cardiovasculares, tromboembólicas, tromboses venosas, varizes. Tem uma série de complicações que a associação cigarro e anticoncepcional são totalmente contraindicadas. Não Então, se deve. quem fuma e quer fazer o uso de pílula anticoncepcional tem que consultar o médico, tem que parar de fumar, antes de tudo. É melhor parar de fumar e utilizar um Sem anticoncepcional. dúvida, Mas né? se ela não conseguir largar o vício e mesmo assim quiser ter uma ação contraceptiva, vamos ter que lançar mão de outros métodos contraceptivos que não a pílula combinada via oral.
Ok. Próxima pergunta. O uso da pílula pode acarretar no aumento da acne? A gente já falou, que você explicou que, em alguns casos, sim. Dependendo do equilíbrio hormonal ou não. Então, a próxima. Consumo de álcool pode fazer a pílula perder o efeito? Mito ou verdade? Esse é um grande problema. Na verdade, o álcool em associação com a pílula, existem dois problemas. Ambos são metabolizados no fígado. Então, um compete com o outro pelos sítios de metabolização no fígado. Então, pode retardar a absorção desse anticoncepcional, consequentemente diminuindo um pouco a sua eficácia. E, além disso, o álcool, exacerbar os efeitos colaterais do estrogênio. Então, a pílula combinada, que tem estrogênio com progesterona, se tomada com álcool, isso dizendo tomado constantemente, não é somente uma bebida que vai fazer isso. Mas ela pode exacerbar os efeitos colaterais do estrogênio, como, por exemplo, predisposição a câncer de mama, que é um efeito colateral do estrogênio. Olha, isso é interessante, então. Isso é um efeito maléfico do álcool em relação ao anticoncepcional. E caso a mulher tenha algum problema, passe mal num dia, que já ouvi muita gente falando isso, e acabe, enfim, colocando tudo para fora, vamos falar assim, ela perde o efeito da pílula depois, se ela já tiver ingerido a pílula naquele dia? Na verdade, vai funcionar como se fosse um esquecimento. Então, as orientações é como se ela não tivesse tomado. Se a pílula voltou, a gente fala assim, geralmente o tempo de esvaziamento gástrico gira em torno de 1 hora. Se desse período que ela tomou a pílula, passou 1 hora, antes de 1 hora, ela acabou tendo náuseas e vomitou, ela tem que tomar uma nova pílula. Então, como que isso funciona? Funciona como um esquecimento. Que é outra dúvida que as mulheres têm. O que eu faço se eu esquecer a pílula? É verdade. Então, na verdade, assim... Dá um pânico. A pílula ela tem uma eficácia muito alta. Aliás, de todos os métodos contraceptivos, isso até é uma curiosidade. Ele é o mais eficaz se tomado todos os dias no mesmo horário. É o mais eficaz de todos. Então, isso mais do que laqueadura. Mais do que laqueadura para prevenção de gestação. Então tem que ser seguido todo dia no mesmo horário. Arrisca, no mesmo horário. Esqueceu? Esqueceu. Menos de 12 horas, toma a esquecida e toma a próxima no horário normal. Certo. Entre 12 horas e 24 horas, toma a esquecida no horário em que lembrar, toma a seguinte no horário normal e 7 dias de método de barreira, preservativo. Ok. Passou de 24 horas, esqueceu, para e vai iniciar uma nova cartela. E aí, pelo menos mais 20 dias de método de barreira até a próxima cartela voltar a fazer efeito. Porque pode arriscar e pode engravidar. Pode engravidar. Nesse caso. Apesar da chance diminuída, se a gente pensar que o anticoncepcional tem uma eficácia de 0,1% de falha, ou seja, muito baixa. Se ela passar 2% de falha, é uma falha muito alta, perto de 0,1%. É verdade. Então, não é bom arriscar, né? Lei de Murphy total, é impressionante. Lei de Murphy total. Não dá mais tempo de fazer mais nenhuma? Poxa, Lilzinha, não dá mais tempo. Doutor, quero te agradecer, que papo ótimo. E eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito, até porque as mulheres têm muitas dúvidas quando o assunto é pílula anticoncepcional. Mas você volta, né? Pra gente conversar mais sobre isso. Tá convidadíssimo. E quem continuar com dúvidas, pode mandar para o nosso e-mail, a gente encaminha. Para o Dr. Domingos, eu vou passar para vocês um site também de agradecimento, que vocês podem acessar e, inclusive, entrar em contato com você para mandar. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, tem o meu site, pode entrar, tem um campo lá para essas dúvidas, né? Perguntarem. Então é o www.domingosmantelli, com 2 L's e I no final, domingosmantelli.com.br. É um assunto que a gente tem que bater na tecla, falar mesmo, até para que isso não seja aí o problema para alguém que tem uma gravidez indesejada. Exatamente. Não é verdade? E quando a gente também fala em pílula anticoncepcional, como você citou muito bem, no caso de algumas doenças. Então, acho que ficou bem esclarecido. O pessoal de casa gostou bastante. Obrigada, muito obrigado, doutor. Até a próxima. Volte logo, hein? Volte, porque o assunto é muito bom.